Oi pessoal, bom dia, boa tarde para todo mundo, boa noite. Nessa semana 3 a gente vai falar um pouco sobre unidades de medida, mas especificamente sobre o Sistema Internacional de Unidades de Medida, o SI, e alguns processos de conversões. Tá? Vou tentar falar mais rapidamente aqui para o vídeo não ficar tão longo. Sobre a atividade da semana passada, vale a pena a gente resgatar algumas informações. Eu já dei uma olhada em algumas atividades entregues e tem alguns comentários a fazer, tá? Então, primeira coisa é, quando a gente vai pensar num projeto assim, de preparar uma maquete, uma proporção, uma escala, alguma coisa, é importante a gente ver as ordens de grandeza dos valores que a gente está trabalhando, né? Então, se vocês repararem aqui, eu coloquei pequenininho aqui do lado, né, que é da aula passada, diâmetro da Terra, diâmetro da Lua, diâmetro do Sol, distância Terra-Lua, distância Terra-Sol. Se vocês repararem nas potências de 10, o que a gente tem? Todas as medidas estão só com um algarismo antes da vírgula, né? Então, 1,3, 3,5, 1,4, enfim. Então estão todos no mesmo padrão de notação científica. A gente vai falar disso na próxima semana. No entanto, dá para olhar aqui, ó. Se a gente olha para os diâmetros, o diâmetro do Sol é da ordem de 10 a sexta, em quilômetros, né? O diâmetro da Terra é da ordem de 10 a quarta. Então o diâmetro do Sol é 100 vezes maior que o diâmetro da Terra. Tudo bem, ele é maior 100 vezes mais, já que é da ordem de 10 a sexta e da Terra 10 a quarta. Já o diâmetro da Lua é da ordem de 10 ao cubo. Então o diâmetro da Terra é cerca de 10 vezes mais que o diâmetro da Lua. Não é bem 10 vezes mais, mas é da ordem, né? Essa que é a questão da ordem de grandeza, para você ter uma ideia mais ou menos do que você vai ter que planejar. Então, claro, se você faz a Terra com mais ou menos 1 metro e o Sol tem mais ou menos 100 vezes mais, ele vai ter da ordem de 100 metros, né? Tá? 10 a sexta, 10 a quarta. Então isso é importante olhar antes de começar os cálculos. No caso das distâncias, reparem, distância Terra-Sol 10 a oitava e a distância Terra-Lua 10 a quinta. Então é maior 1000 vezes mais, né? 10 ao cubo vezes mais. Tudo bem? Então isso é uma questão importante que eu acho que, pelo que eu dei uma olhada nas atividades, algumas pessoas não estavam reparando nessas dimensões. Tá? Então sempre deem uma olhada nas ordens de grandeza antes de fazerem projetos ou projeções daqui para frente. Tá? Enfim, peguei 3 exemplos aqui de atividades já entregues. Tá? A gente tem lá umas 10 atividades entregues da turma com 40 alunos, né? Depois eu vou acompanhando, vendo quem que está entregando, quem que não está, enfim. Esse ou essa estudante número 1 aqui fez o seguinte: estabeleceu que o diâmetro do Sol era de 10 metros na maquete, né, no projeto dela. Então, se o diâmetro do Sol é de 10 metros, como que ficariam os outros corpos e as distâncias, né? Então, nas contas dela, estou falando dela, mas pode ser dele também, porque eu não lembro, né? Nas contas dessa pessoa, usar pessoa que não fica com gênero definido, né? Nas contas dessa pessoa, se o Sol tem 10 metros, a Terra vai ter uns 9 centímetros de diâmetro e a Lua uns 2,5 centímetros. A distância da Terra até a Lua teria que ser então de 3 metros e a distância Terra-Sol da ordem de 10 metros. Uma observação, que lá está escrito que são dados estatísticos, mas não são dados estatísticos, tá? São dados em escala, são dados escalonados, não estatísticos. Estatística é quando você faz uma amostra com dezenas, centenas, milhares de dados e tira uma média, desvio padrão, etc. Tá? O que está certo e o que está errado nessa história? Tem um equívoco no cálculo aqui da distância Terra-Sol. Tá? Se você adota o Sol com 10 metros, não daria para a distância da Terra até o Sol também ser de 10 metros. Então, se a gente olhar lá as ordens de grandeza, tem uma diferença bem grande. Quando a gente faz os cálculos, a distância dá em torno de 1000 metros. Então, ou de 1 quilômetro. Reparem que absurdo, né? Se você coloca que o Sol tem 10 metros de diâmetro, tamanho de um quarto, assim,
de uma sala de aula, enfim, a Terra estaria a 1 quilômetro do Sol em escala. Tá? Não caberia numa sala de 25 metros, que foi o sugerido lá na atividade dessa pessoa. Tá? Então, um exemplo aqui. Outro exemplo. Estudante 2. Estabeleceu que o diâmetro do Sol é 3 metros. E aí os cálculos deram valores assim. Ó. Se o Sol tiver 3 metros, a Terra vai ter um diâmetro de 3 vezes 10 a sétima metro, a Lua 1,5 10 a sétima metros. A distância da Terra até a Lua 7 vezes 10 a 12. E a distância da Terra ao Sol 1 vezes 10 a 17. Aqui também, essa atividade também estava escrito que os dados são estatísticos. Eu não sei se eu falei errado lá ou algum desvio na comunicação, mas esses dados são em escala, tá? Não é estatística isso. Enfim, qual o equívoco aqui? Tá? Coloquei assim, bom, o equívoco no cálculo está geral, né? O equívoco em todos os cálculos. Se o Sol tem 3 metros, não dá para a Terra ter 39 milhões de metros, tá? Ou 39 mil quilômetros de diâmetro. Então teve erro em todas as contas aqui. A Terra também está da ordem 3 vezes mais que a Lua, é mais ou menos isso, é uns 4 vezes mais. Tem uns erros aí que precisa olhar lá com carinho, tá? Revisem, quem já entregou, revisa essas atividades. Sempre indique a unidade de medida. Nessa atividade aqui dessa pessoa, está faltando unidade de medida nesses dois valores. Nas distâncias Terra-Lua e Terra-Sol. Precisa ter. Se você está fazendo qualquer apresentação física, tem que ter a grandeza, o valor e a unidade. Recomendo o plantão de dúvidas para entender o que aconteceu de errado aqui e entender como fazer essas contas. Tudo bem? Um terceiro estudante, ou uma terceira estudante, estabeleceu que o diâmetro do Sol é de 1 metro. E aí foi fazendo os outros cálculos. Então o diâmetro da Terra daria 0,009 metros, o diâmetro da Lua 0,0025 metros, distância Terra-Lua 0,27 metros e a distância Terra-Sol 107 metros. Primeira observação é que Terra e Lua, e Sol também, né, são nomes próprios, então sempre iniciam com maiúscula, e lá na atividade Terra e Lua está com minúscula. Tá? Terra, Lua, Sol são nomes próprios, então usar maiúscula. Equívoco no cálculo de nada aqui, tá? Os cálculos estão corretos, proporção toda correta. A apresentação é que está inadequada. O que isso significa? Você apresentar um número 1 aqui só com um algarismo significativo e apresentar esse número aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos diferentes de 0 à esquerda aqui. Uma precisão absurda de 6 algarismos diferentes de 0, o outro sem precisão nenhuma, só com um algarismo, o outro com 2, enfim. Tem que ter um padrão. A gente vai falar disso na aula que vem, tudo bem? Outra coisa é que quando o número dá muito quebrado, é melhor converter e trabalhar em centímetro, milímetro, quilômetro, enfim. Não deixar esse monte de casa decimal que atrapalha enxergar o tamanho que seria essas coisas na realidade. Tudo bem? Então, caprichar melhor nessas apresentações. Então, são esses 3 exemplos aqui que eu queria trazer para a gente poder começar a discutir como trabalhar melhor com essas unidades e do que se trata o Sistema Internacional de Unidades. Tudo bem? Última coisa. Quem já fez e já entregou essa atividade, confere os seus cálculos na planilha que eu vou disponibilizar lá no Moodle, que já está disponível aqui, aliás, né, para quem já está vendo o vídeo. Tem uma planilha que eu montei, onde você coloca lá o valor que eu estabeleci para o Sol e ele já dá todos os outros valores corretamente. Aí você analisa se você calculou certo ou errado. Tá? Não precisa enviar de novo, tudo bem? Não vou descontar ponto nessa atividade. Fez, apresentou, tá ok, valeu o ponto. Se você ainda não fez, faça os cálculos, verifique na planilha disponibilizada se os seus cálculos estão corretos, corrija, né, se for necessário, e entregue lá no Moodle, tá? Todo mundo precisa entregar a atividade. Da semana passada é atividade obrigatória. Ok? Então a planilha está lá na página de materiais complementares da semana.
Vocês acessem lá e qualquer dúvida escreva no fórum. Tá? Vamos falar do SI então agora.